Esboce a mão no gráfico da função exponencial. Certo, bom, para a gente esboçar a mão, é legal a gente fazer uma tabela. Então aqui eu já deixei um plano cartesiano pronto e nós vamos montar essa tabela. Então nessa tabela aqui a gente pode chutar alguns valores para x e calcular os valores de f de x. Nesse caso aqui, f de x igual a e elevado a x. Apenas para que fique mais fácil de fazer esse gráfico à mão, vamos pegar aquela aproximação que e é 2,7. Então, por exemplo, quando x igual a zero, f de x, né, que é e elevado a x, vai ficar e elevado a zero. E elevado a zero é 1, nós temos o ponto 0, 1. Então, vamos marcar aqui o ponto 0, 1. Antes, deixa eu só fazer as gradações. Então, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Aqui também de 2 em 2. Vamos marcar inicialmente o ponto 0, 1, que foi o primeiro ponto que nós calculamos. Então, ponto 0, 1. Depois, para x igual a 1, nós temos e elevado a 1, que dá e. Então, nós temos o ponto 1, e. Vamos pegar aquela aproximação para o e, que é 2,7. Então, vamos marcar o ponto 1, x igual a 1, está por aqui, e o y igual a 2,7. Assim, por exemplo. Agora, a abscissa 2 vai ficar e ao quadrado. E ao quadrado, vamos pegar aquela aproximação de 2,7, como a gente está fazendo. Então, aqui vai ficar 49, vão 4, 14, 4 dá 18, e 27 vezes 2 dá 54. Então, aqui nós temos 7,29, né? Duas casas decimais, então duas casas decimais. Então, a gente tem o ponto 2, 7,29. Ok, esse ponto, então, vai ficar em cima do x igual a 2, e aqui vai estar mais ou menos assim. O próximo, que seria o 3, e elevado a 3, já vai ficar muito longe. Então, e ao cubo, a gente vai ter que pegar 7,29 vezes 2, alguma coisa, né? 2,7. Vai passar de 14, então a altura ficaria mais alta que 14, vai sumir do nosso gráfico. Então, vamos deixar apenas esses 3 pontos. Vamos ver também quanto seria em menos 1. Qual seria o valor da função em menos 1? Então, isso aqui ó, é e elevado a menos 1. E elevado a menos 1, vamos tomar como divisão, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e. A gente está pegando aquela aproximação do e como 2,7. Então, é só fazer a divisão de 1 por 2,7. Certo, vamos fazer essa divisão. Então, para dividir 1 por 2,7, a primeira coisa que a gente pode fazer, por exemplo, ó, é igualar o número de casas decimais. Então, aqui a gente acrescenta uma casa e chega a vírgula para cá. Agora, como não tem como dividir 10 por 27, a gente põe um zero aqui, e quando a gente faz isso, a gente deve acrescentar um zero. O número pelo qual a gente multiplica 27, que dá 100 ou mais perto, é 3, né? Vai ficar 81, sobra 19. Depois que a gente já colocou a vírgula aqui, o primeiro zero é gratuito. O primeiro zero é o que a gente põe aqui. Agora a gente precisa de um número, que quando a gente multiplica 27, dá 190 ou mais próximo. Isso vai ser 7, 140, isso. Então, vezes 7 dá 189. Então, sobra 1. Vamos acrescentar um zero. E ainda não dá para dividir 10 por 27, então a gente acrescenta outro zero. E aí o segundo zero já não é gratuito. Para o segundo zero, a gente tem que acrescentar um zero aqui também. Né? Na verdade, para todos os outros zeros subsequentes. Agora, 100 por 27,
A gente já fez essa conta, né? Então essa dízima aqui ela vai se repetir. Então 3, 7, que aí já repete daqui, ó. 0, 3, 7, 0. E continua. Então a gente vai ter aqui aproximadamente 0,37. Então em menos 1 vai ficar 0,37. A gente vai ter um ponto muito próximo de zero assim. Em menos 2 vai estar mais próximo ainda. Bom, porque quando a gente for calcular menos 2 elevado a menos 2, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 dividido por e ao quadrado. A gente vai ter que dividir 2 vezes por e. Ou dividir por 7,29, como está aqui. Então vai começar a ficar pequeno. Quanto menor for esse número aqui, maior vai ser essa potência e a divisão vai ser muito, sabe, vai dar um número muito pequeno. Isso aqui é vírgula, tá? Veio daqui, 7,29. Então a partir daqui, ó, vai começar a ficar muito próximo de zero. Cada vez mais próximo de zero, apesar de nunca encostar efetivamente no zero. Então o gráfico da função vai ser aproximadamente assim, ó. Ok, então esse foi o gráfico à mão da função f de x igual a e elevado a x. E está pedindo para prestar atenção em como o gráfico cruza o eixo y. Então, nesse caso, ó, ele cruza o eixo y em 1, cruza de maneira crescente. Eu não entendi muito bem o que o exercício quer que a gente conclua com isso, em como ele cruza o gráfico. Mas vamos deixar essa explicação assim. Cruza de maneira crescente, e talvez o que permita fazer isso seja o fato de que existe o limite em zero, né? Existe o limite quando h tende a zero, de elevado a x mais h, menos e elevado a x, sobre zero, sobre h, que é justamente a definição de derivada. Isso aqui existe e é igual a 1. Isso diz também que essa reta aqui, na verdade, é uma reta de coeficiente 1, né? Então, vai ficar paralela à bissetriz dos quadrantes. Enfim, eu não sei bem o que o exercício, o que o livro quis com essa pergunta. Agora, o item B pergunta quais tipos de funções são f de x igual a e elevado a x e g de x igual a x elevado a e. E está pedindo para comparar as fórmulas de derivação. Bom, essa é outra pergunta do livro que eu não entendi. Ele não deu nenhum indicativo sobre como que a gente quer classificar essas funções, sobre como que ele quer que classifique essas funções. Então, por exemplo, essa função ela é uma função do tipo exponencial. Funções exponenciais são aquelas onde a gente tem a nossa variável independente na potência. Essa função aqui, então, eu já vi aparecer, por exemplo, como power function em livros em inglês, mas eu nunca vi um equivalente para livros em português, não que eu me lembre, tipo assim, fosse função potência. Essa aqui em inglês é a mesma coisa, né? Exponential. Troca só uma letrinha aqui. Mas, enfim, essa aqui, um nome assim mais comum no Brasil, talvez, fosse função alométrica. Na verdade, esse nome alométrica vem mais da biologia, porque na biologia a gente pode ter alguns processos químicos modelados por essas funções, só que não necessariamente o E. Bom, a gente pega outros coeficientes, então, por exemplo, 1,2, alguma coisa assim. E tem o equivalente em inglês também, né, que é allometric function. Enfim, eu não sei se era essa a classificação, se ele queria que a gente classificasse, por exemplo, como função crescente. Essa aqui é uma função crescente. Essa é uma função injetora.
Enfim, é uma função monótona também. Então, ela é estritamente crescente. Eu não sei exatamente como que o livro queria que a gente classificasse isso. Essa função de k, ela também é crescente. Lembrando que o gráfico dessa função aqui, ela não vai ter a parte esquerda. Então, por exemplo, e elevado a x vai ser assim, cresce muito rápido. X elevado a e, que é 2,7, vai estar mais ou menos aí, ó, entre x elevado a 2 e x elevado a 3, contando que a gente pegue a parte em que x é maior que 1. Então ela parece assim, uma parábola numa parte, mas ela não tem a parte negativa dela. Então essa função x elevado a e, ela começa assim, ó. Então ela começa aqui e ela vai crescendo assim. E ela não tem a parte negativa. Deixa eu ver o que mais. Ele está pedindo para comparar as fórmulas de derivação, certo? Vamos comparar então as fórmulas de derivação. No caso da função f, lembra que a derivada, f', é o limite quando h tende a zero. Então aqui aparece, ó, f de x mais h menos f de x sobre h. Então aqui vai aparecer f de x é isso, mas para f de x mais h, a gente tem que trocar o x por x mais h. Então vai aparecer e elevado a x mais h menos f de x sobre h. No caso da segunda função, que é a função g de x, que é x elevado a e, então a derivada g' vai ficar limite quando h tende a zero. E aqui a gente tem que trocar x por x mais h. Então vai ficar x mais h elevado a e menos f de x, né, que é x elevado a e, sobre h. A gente pode perceber que, na primeira delas, a variação aparece como potência por ser função exponencial. Na segunda, a variação aparece como base da potência, por não ser uma função exponencial, né, por ser uma power function ou uma função alométrica. E o item C pergunta qual das funções da parte B, que é isso aqui, cresce mais rapidamente quando o x é grande, certo? Então, como eu disse, a função x elevado a e, ela vai estar entre x ao quadrado e x ao cubo. Mas é alguma coisa assim que acaba se acostumando com isso. Quando o x é muito grande, nenhuma função cresce tanto quanto a função exponencial. A função exponencial é a função de crescimento mais rápido. Então, uma forma de ver isso, agora que nessa parte do livro já foi introduzido limite infinito, é calcular justamente assim o limite no infinito e comparar os dois. Ou comparar de alguma forma por teste da razão. Enfim, talvez esse seja um assunto mais para o cálculo 3 ou cálculo 4, que é como comparar o crescimento de duas funções que vão para o infinito. Mas pelo menos graficamente eu espero que dê para ver. Essa aqui seria uma função entre x ao cubo e x ao quadrado, essa de cá. Então ela tem um certo crescimento, mas ela não cresce tão rápido quanto a função exponencial. Então a gente pode perceber que o crescimento dessa função aqui é mais vertiginoso, é mais rápido do que o crescimento dessa função. Pensando nisso, eu deixei aqui no GeoGebra já preparado. Aqui a gente pode colocar e elevado a x. E aqui eu vou escrever que é o que mesmo? X elevado a e. É o número e. Então, olha, no começo, x elevado a e, que é essa função aqui, então aqui, ó, a função vermelha agora já começou a ganhar, ó. Então ela já começou a ficar maior que x elevado a e, e isso aqui nunca é pego de volta. Então, como eu falei, não interessa qual função você pegue dessas funções elementares conhecidas.
Então, a função exponencial cresce mais rápido. Uma hora, essa função aqui vai estar mais alta do que a outra função. E como eu falei, ó, x elevado a e não apresenta gráfico na parte negativa, porque dá problema com raiz de número negativo. Então, essa é a conclusão, que a função exponencial cresce mais rapidamente quando x é grande.